Olá, meus amigos, aqui Gilmenique, o Conde Basílio. Estamos aqui direto do Castelo Santa Saracalli, em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Eu e o Taquito, o cachorro mais famoso da internet. Olha ele aqui, tá vendo? Hoje nós estamos aqui no castelo. Estamos aqui para quê, Taquito? Para começar o nosso programa de hoje, o Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje. A gente vai estar aqui, ó, conversando aqui no cenário do Castelo Santa Saracalli. Aqui eu estou especificamente, ó, na parte da gruta de Santa Sara, e lá em cima o mirante de Santa Sara, onde tem as torres, tudo, onde tem Santa Sara, onde tem as Marias do Barco, tudo muito legal, muito bonito, aos pés da Montanha dos Itatins, tá? A famosa Pedra dos Itatins aqui, e a gente está mostrando aqui um pouquinho do castelo, e eu vou estar falando sobre um tema muito importante hoje, que é sobre as tretas de hoje, do passado. Qual era o jeito pior? Onde tinha mais treta? Era no passado? É agora? Como é que são? Qual é a diferença das coisas? E também vamos lembrar que domingo é Dia das Mães. E o Dia das Mães, no domingo, a gente vai estar fazendo uma homenagem e falando sobre a importância também de como é a criação, do problema de como tratar as mães e como os filhos também devem ser tratados. E vamos estar conversando sobre isso também aqui. Então tem muita informação, muita treta no ar, muito babado, confusão e gritaria. Fica até o final do vídeo aí e não perca, porque vamos falar sobre muitas coisas hoje e fatos polêmicos aqui para você no nosso Palavra de Amigo. Não perca e vamos lá. Vou escolher um lugar assim especial para falar sobre todas essas batalhas. Gil, mas você vai falar de treta aí também, de Dia das Mães? Opa! Que treta maior do que ter um filho? Que treta maior do que ter a profissão da vida, mãe? Não é fácil não, é uma batalha diária. E a gente vai estar escolhendo aqui a Sala do Trono para estar falando com vocês vários assuntos agora. E então, curta já, comente, compartilhe com seu amigo e se prepare, estaremos para grandes emoções. Né, Taquito? Pois é, meus queridos, vamos estar falando hoje assim, a treta de hoje é diferente da treta de antigamente? O quebra-pau, a briga, a discussão, modo em família, como era hoje, o que é e o que foi antigamente? Tem alguma diferença? Hein, Taquito? Você é da geração de hoje, você no dia 10 está fazendo aniversário. De 4 aninhos é aniversário do Taquito. Você sabia disso? Ele nasceu há 4 aninhos atrás, né? No dia 10 de maio. Ele é taurino. Ciumento! E já viu, né? Bom, gente, a nossa geração hoje e a nossa geração de antigamente. Nós 50 mais, tem muita gente falando, ai, por que não quer falar isso? Ai, 50 mais, esquece isso, esquece idade. Gente, idade não é só um número na nossa carteira, é o nosso atestado de vivência. São informações adquiridas nesta vida, costumes que nós passamos no tempo de ontem, no tempo intermediário e no de agora. Nós vivenciamos todas essas histórias. Claro que eu sempre digo, no meu tempo era assim. Isso é errado falar. Por quê? Porque o meu tempo é agora. Eu estou vivo, faço parte desta mesma época. Já vivi um tempo em que era assim. Isso é o correto a ser dito, pensado e falado. Por quê? Porque nós não somos o passado, nós somos o hoje. Então eu posso ter 90, 100 anos hoje é o meu tempo. Eu estou vivo, estou sobre a terra, respondo sobre ela, também opino sobre ela. E lá o passado que aconteceu. O que a gente vai comparar é como era a criação e a nossa preparação, nós como seres humanos e indivíduos. Muitas pessoas têm o etarismo, né? Que é rebaixar as pessoas ou diminuí-las por causa da idade. Achar que elas não são capazes disso. Pelo contrário, a capacidade de uma pessoa mais vivida, com mais tempo na Terra, é muito maior, porque o período de informação e tudo aquilo que nós produzimos, tivemos, fizemos na Terra, e várias outras coisas, ela influi hoje. Por quê? Porque, infelizmente, quanto mais jovem você é hoje, vou botar aqui o Taquito como rei, quanto mais jovem nós somos hoje,
Menos informação e menos esclarecimento sobre a vida nós temos, o que é uma grandíssima, grandíssima judiação. Sabe por quê? Porque o jovem, ele tende a achar que sabe tudo e que, ok, a vivência dele, eles são extremamente, como eu falo, dramáticos. E já fomos assim nessa idade também lá atrás, porque fomos adquirindo a informação da época. Bom, na minha época, o que acontece? A educação. Na época do meu pai e da minha mãe, também. Só que a severidade à educação e as coisas impostas a cada década, a cada época, são totalmente diferentes. Existem coisas que, graças a Deus, acabou e se Deus quiser não voltará nunca mais. Entendeu? Alguns tipos de repressão e proibição como preconceito contra as coisas e pessoas e costumes e principalmente o preconceito aquilo que nós sentimos, né? Aquilo que é natural de cada ser humano, de como será cada pessoa. Na época antiga, muita coisa era muito melhor no meu tempo de infância e adolescência. Muita coisa era isso, era aquilo. Sim, muita coisa era maravilhosa. Muita coisa também espero que nunca mais volte. Porém, o que acontece? A disciplina dos 50 a mais, 40, dos 60, dos 70, lá na época da sua formação, era totalmente diferente. Os pais pegavam ali e seguravam você mesmo pelo topete ali e tinha regras, tinha problemas. Deu errado, levava mesmo uma palmada, apanhava, e que dirá muito mais. Já quanto mais antiga a pessoa, mais severo era o estilo da doutrina para que você se tornasse um ser humano de bem. Hoje em dia, o que acontece? Não podemos dar isso. Antigamente, algum adolescente, uma criança fazia alguma coisa errada, o pai ia lá, advertia, dava um castigo, batia e educava. Hoje em dia, não acontece mais isso. A criança apronta alguma coisa errada, faz algo assim, até abominável, o que ela recebe? Recebe um castigo? Recebe uma palmada? Não, ela recebe um diagnóstico. Hoje, ela recebe um diagnóstico, uma sigla, TDAH, TDA, tem isso, tem aquilo, e aí ela segue o diagnóstico, no máximo com um remedinho, uma disciplina. E disciplina que é bom nenhuma, né, Taquito? Como é que fica uma coisa dessa? E agora, como é que cria filho assim, só no diagnóstico? Aí o que acontece? Isso invalida muito a questão do caráter. Não que as doenças mentais e comportamentais não existam de verdade. O que estamos acontecendo é que pessoas estão delimitando o caráter a ser construído dos jovens de hoje baseados em uma suposta medicina, impondo diagnósticos a tudo e limitando. O que acontece? Gente, eu sou do tempo onde quando a pessoa é mau caráter, ela é mau caráter, porque é dela ser mau caráter. Ser uma pessoa má não condiz com a idade. Existem crianças más, mas muito más mesmo. Ai, criança não mente. Criança é um ser puro. Não. Criança tem uma inocência natural pela questão de não ter conhecimentos da idade, mas índoles, hormônios, coisas que vêm de dentro, um perfil. Lembrando que não somos só corpo, nós somos espírito. O corpo é jovem, o corpo é idoso, mas o espírito não. O espírito é imortalidade e ele carrega o perispírito, que é todo aquele HD de informação de encarnações que você teve na Terra. Então você já cria um perfil ali espiritual, uma índole que vem sua. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Coitado, ele é assim, ele é assado. Aí você começa a desculpa nos diagnósticos. E a gente cai muito nisso. É muita medicina psiquiátrica tentando reduzir tudo a diagnósticos. E não, nós esquecemos que dentro disso tudo existe uma questão que se chama linha de caráter, ao qual incentivá-lo você está atrapalhando, ao qual tirar a culpa da pessoa e colocar num diagnóstico é ruim. Assim como as questões religiosas. Se você tirar a culpa da maldade, dizendo que é o demônio, dizendo que é um espírito do mal, dizendo que é isso que fez, é isso que está me fazendo ser assim, assado, daqui, da colar. Não. Não.
Nós temos que ser responsáveis pelo aquilo que fazemos, por quem somos na Terra, pelo impacto que causamos nas coisas, nas pessoas, em tudo. Não dá para se livrar da culpa assim bonitinho e tirar, desvestir um santo e botar no outro. Ah, a culpa não é minha, a culpa é dele. A culpa é que o Espírito me fez. Ou então eu não sou mal, eu tenho esse diagnóstico. Eu tenho esse diagnóstico. Não, gente, a gente tem que parar com isso. O único problema que nós estamos sofrendo nessa geração agora, que é a nossa geração também, é isso. É pegar o que tinha lá atrás, que era bom, e continuar colocando. Mas o que acontece? O jovem hoje em dia, ele é saudosista. Olha que coisa engraçada. Não é? Chega a ser hipócrita. Por quê? Se na hora que eu sou encurralado, eu tenho um diagnóstico, ou então espiritual ou da medicina. E aí eu me livro dali e continuo fazendo as coisas ruins por causa disso. Só que quando ele é acuado, ele pega as nossas dores que nós sofremos lá atrás, como o preconceito, como o bullying, como a questão racial, como a questão da sexualidade, como a questão de identificação, e faz um carnaval e uma militância com leis que protegem isso hoje, que foram lutadas por nós, 50, 60, 70 a mais. Quando eu falo isso, eu falo de idade, tá, gente? De tempo na Terra que a gente tem. Nós passamos realmente coisas assim no nosso tempo mais jovem, né? Não, o nosso tempo agora, mas o mais jovem, nós tínhamos um peso muito maior. Entendeu? Usar um cabelo comprido na minha adolescência, usar um brinco, que eu não uso, mas outras pessoas usavam, usar uma tatuagem, pintar o cabelo, fazer qualquer coisa, para os meninos era uma chacota, era horrível de se viver. Se era apontado na rua. A mulher, a questão da vestimenta, das coisas, se ela fosse mais ousada, menos ousada, era apontada na rua. Era assim. E das pessoas mais antigas, ainda também. Exigência de milhões e milhões de coisas que eram feitas na época em que nós 50 mais ou 60 mais, éramos jovens, eram diferentes de hoje. Mas o jovem de hoje, quando é coagido, ele faz como se ele sofresse aquilo que a gente sofreu lá atrás. A militância com as leis agora, deles, principalmente do jovem, arrancando às vezes isso, ele faz com que as leis se transformem ao contrário. Que as pessoas tenham medo de falar, o pai e a mãe tenham medo de educar para não ser acusado de um crime que hoje em dia é implícito. Porém, este crime ele tem que ser muito bem colocado. A lei é importantíssima para que não tenha abuso infantil, não tenha abuso sobre a mulher, não tenha abuso sobre o trabalho, sobre a analogia à escravidão, o abuso intelectual das pessoas, todo tipo de abuso. Nós temos que eliminar. Porém, a questão da paternidade, a questão de você lidar com os diferentes, está colocando as pessoas numa redoma de vidro. Então, se eu falar que eu não gostei do visual de alguém para a pessoa, por uma opinião própria, eu posso receber um processo em seguida, porque ela vai atribuir aquilo a alguma forma, entendeu? Que na lei penaliza. E a lei tem que ser exercida de uma maneira eficaz para quem realmente comete o crime, não para outras coisas. Então, a pessoa de hoje, o jovem de hoje, utiliza-se disso como uma ferramenta para punir os próprios pais, os amigos, os professores, as coisas. Então, assim, entram numa sala de aula, causam o terror e o professor não pode advertir, não pode estar. Eu, no meu tempo, a gente sofria às vezes até castigo físico dos professores, o que eu acho completamente errado. Claro, nada estimula isso. Mas isso não me transformou numa pessoa ruim. Pelo contrário, me fez ser doutrinado. Não acho certo, mas o problema é que a falta de e a liberdade de para a juventude está causando um mundo muito ruim. Tá muito difícil. Quem viveu um tempo de algumas repressões, mas também viveu um tempo de mais educação, onde as pessoas temiam cometer alguma coisa errada.
E o que acontece? As leis que eram para proteger as vítimas de antigamente, hoje transformam as possíveis vítimas usando da lei com agressividade para quem nem cometeu ainda. E é isso que eu acho errado. É triste deturpar algo tão importante e está sendo muito mal utilizado. Na nossa era de hoje, o que está acontecendo é que nós estamos utilizando das ferramentas que nós temos à mão e que não tínhamos lá atrás de uma maneira errada, como a internet, a comunicação. Nunca teve tanta informação na palma da mão. Na nossa época, para você fazer uma pesquisa, tinha a Barça, que eram aquelas enciclopédias gigantescas que tomavam os armários mais decorativamente para conseguir qualquer tipo de informação. Agora, em questão de milésimos de segundo, você tem a informação sobre tudo na palma da mão, desde coisas boas, ruins, verdadeiras, falsas. E também tem a oportunidade de passar a informação, como eu estou fazendo esse vídeo agora. Qualquer um pode também jogar informação na rede. E isso realmente virou uma faca de dois gumes, uma bomba relógio, onde tudo e todos estão assim. O celular que filma, que vai, que entra ao vivo, ele pode salvar uma vida, ele pode isso, como ele pode também ajudar a eliminar ou detonar a vida de uma pessoa com uma imagem falsa, com uma inteligência artificial, com recortes ou com palavras montadas. Uma conversa montada destrói completamente uma pessoa. As pessoas veem um acidente, ela, em vez de correr para ajudar, a preocupação delas é em documentar, em fazer uma selfie com a pessoa que está ali, viva ou morta, não importa. O importante é não perder ali a notícia, não perder aquilo. Todo mundo virou isso. Então, assim, esse é o problema. Muita bala na agulha e péssimos atiradores. E muita desperdício. Então a gente se vê, às vezes, acuado com leis favorecendo bandidos. Pessoas malignas deturpando tudo. Então a treta do passado era assim. Como um casal brigava, era entre quatro paredes. Lembra? Entre marido e mulher, ninguém se mete a colher. Hoje, a treta é na internet. Hoje é filmado flagrante ali, ó, lembra aquela evangélica que deu na cara do pastor e desmascarou lá o caso do pastor com a Fiel, com isso, que o outro também tocava na igreja, o marido da Fiel, e foi aquele rebuliço, foi tudo no ar. Hoje, as brigas não é só dos famosos que é impostas, dos anônimos, todo mundo é famoso hoje em dia, porque quem tem um celular é famoso, tem uma emissora na mão. Então ele coloca, todas as tretas agora vão pra internet. Antigamente era na alcova, era escondidinho, era ali, ninguém queria se expor. O máximo que você saia gritando, enxovalhando, era a vizinhança que via o rebu que acontecia, né? E quando pesava demais, saía num jornal chamado Notícias Populares, o qual eu já fiz capa várias vezes. Não vou contar por quê. Vai pesquisar minha vida que vocês vão ver. Te garanto que também não foi por barracos assim, mas foi por coisas legais na época artística. Então tinha, que a gente falava que o jornal torcia, saía sangue e tal. Mas na vida comum era só isso que acontecia. O maior barraco que tinha era entre a vizinhança e todo mundo saber. O resto não tinha. Hoje não. Então as brigas saíram de dentro de casa para dentro das redes sociais. O troco, a vai, como stalkear, como é que pesquisava. A fofoca é online. A fofoca agora é trend, vira aí, papapá. Então a treta do passado com a treta de hoje, vamos se dizer que as nossas brigas, as nossas tretas lá atrás era super mirim, era água com açúcar, era melão no mel, aquilo que era vexame lá atrás, hoje não é vexame, hoje é um acontecimento, hoje é um viral, entendeu? Vira uma viralização, é globalizado tudo que acontece na sua vida. Você até acaba ficando famoso, acaba até ganhando dinheiro, mesmo as vítimas de algumas coisas vão. Hoje as pessoas inventam brigas, inventam situações de preconceito, monta esses filminhos, entendeu? Onde a pessoa, principalmente os mais jovens, monta. Eu vi um rapaz que foi dançar de salto alto, foi gravar acho que no Ibirapuera, uma coisa assim, e ele gravando e falando, daqui a pouco passa uma pessoa e começa a agredir ele, você tá de salto alto, as crianças vão ver e não sei o quê, e começa aquela briga, e você vê que é encenado, ele colocou alguém para fazer uma atitude preconceituosa com ele, papapá. Por quê? Porque hoje em dia existe o preconceito, mas não é que nem antigamente. Se fosse realmente antigamente, no tempo da minha juventude, de adolescência, se eu pusesse o salto alto e fosse no Ibirapuera,
para fazer qualquer coisa, todo mundo ia se rebelar, falar um monte, entendeu? Um cabelo pintado, um brinquinho na orelha, era um vexame, entendeu? Então eles pegam essas coisinhas que aconteciam com a gente e faz isso hoje no viral para mostrar, olha como eu fui atacado. Até muitos casos com os entregadores de problemas de serem atacados ou agressivamente ou verbalmente pelas pessoas que pediu, fez o pedido, tudo. Muitos deles, infelizmente, são montados. Infelizmente, são para viralizar na internet. Muitos dos ataques homofóbicos, transfóbicos, gordofóbicos, de questão racial, de cor, de pele, de raça, de dinheiro, de financeiramente, a maioria é muito armado. É justamente para viralizar, para causar. Então as tretas hoje em dia, quase que 90% dela são fakes. São só para acontecer, para dar like, para viralizar, para acontecer. Você vê que os canais dos influencers, como eu sou youtuber, como eu sou influencer em algumas coisas, em pequena escala, mas sou influencer, outras pessoas também são. Só que o carro-chefe é: olha o que me aconteceu, me trataram assim, aqueles viajantes que vão viajar de mochila, olha como nos tratam no país tal, olha o que aconteceu aqui. E sempre a chamada é de uma treta. Por quê? Porque o povo quer treta. Reality show, o povo quer treta. O povo não quer assistir uma coisa bonita, legal lá dentro, alguém que fale uma palavra legal, coisa assim. Você tem que entrar e cavar o enredo. E qual é o enredo? O embate. O ser humano está viciado em ver esse embate, mesmo que fake. E aí fica essa extrapolando. Muitas das pessoas falaram que o Big Brother, né, flopou, que tava assim, que o elenco foi ruim, que o elenco fraco, que não tinha isso, não tinha aquilo. Gente, sabe o que flopou? O que tá flopando? Qualquer outra coisa? O medo de falar em público e ser deturpado. Quando você entra num reality show hoje em dia, se você falar qualquer coisa e tiver pessoas, geralmente ele tem uma diversidade. A escolha do elenco é sempre a diversidade, né? Tem gente de todas as tribos para ver como se comportam junto. É uma experiência, um experimento laboratorial, como se fosse com cobaias humanas ali, para que as pessoas assistam, ver o seu comportamento ali e vão votando nisso assim. E o que acontece? As pessoas estão engessadas. Elas já entram engessadas. Por quê? Porque o perigo não é mais sair famoso. O perigo é sair de lá famoso e cancelado, odiado. Entendeu? Aí você não faz uma publi, não faz nada porque está vinculado a uma imagem muito negativa. E é fácil, porque o oponente que está lá, e se ele tem alguma causa, né, ele representa alguma causa, ele representa alguma militância, se ele puxar palavras, qualquer coisa assim, deturpando, fizeram isso com a Vitória Estrada, as duas moças ficaram cavando uma pauta racial em cima dela, de palavras que a mulher nunca usou. Entendeu? Não foi uma melhor competidora, nem nada disso, mas neste caso, as meninas quem saíram canceladas foram quem tentaram ser uma vítima de um crime que não houve. E isso fica muito claro ver isso, que é dessa forma que está acontecendo. As tretas hoje em dia são formadas em cima de cavar uma coisa que não te dá, te colocar numa caixinha, numa roupa que não te cabe, que não te pertence, te colocar como uma pessoa agressora ou preconceituosa, com falas, te colocando falas problemáticas, que no caso tem que ter um contexto. Uma fala, ela não pode ser medida se não tiver o contexto, se não tiver a história inteira. Uma palavra só não vai definir uma situação de abuso, se não houver um contexto em volta de tudo. Então, o problema das imagens é que sai só pedacinho, então as tretas são assim, fragmentações e montadas, e são muito artificiais e fake hoje. A diferença é que a nossa briga raiz do passado era mesmo, ali ó, esfregava a cara um do outro ali, tal, e era aqui. E era em um com o outro e embasado, e ou a pessoa que fez a fofoca. Agora já não, agora engloba já todo mundo, opiniões públicas de um lado, opiniões públicas do outro, e junta pautas, né? E aquela brigaiada e vira um rebu que causa ou não causa, e aí enfraquece completamente tudo e todos. E perdemos o quê? Credibilidade. É o princípio de tudo, a gente perder uma credibilidade. E a credibilidade é algo que a gente constrói com muito esforço. Então essa linha de batalha, de cá e de lá, tá difícil.
a mesma coisa, a batalha religiosa entre os crentes e os macumbeiros, os espíritas, tal, era aquela oposição. Os crentes têm que pegar, utilizar-se dali para poder ganhar débitos, né? Sempre foi essa coisa. E agora, com a internet, ficou uma merda, gente. Falando, tanto de um lado quanto do outro. O desespero é tão grande, é pastor falando palavras em inglês, moleque, né, criança, que tá tendo até que o Conselho Tutelar e todas essas medidas tirarem agirem, porque é lei, você não pode expor, pedir dinheiro, usar um menor de idade fazendo aquilo que configura um crime, dos dois lados, em ambas as partes, tanto no evangélico quanto no espírito, o que for. A bandalheira que se transformou, a religião da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, a religião colocada na internet, é tão exposta, tão artificial e tudo encenado que tira completamente aquela luta para desmistificar a maldade que sempre foi empregada nas religiões de cunho espiritual, né? Não vou nem dizer de matriz africana só não, de cunho espiritual em total. E a mesma coisa das outras, assim, protestantes, ou evangélicas, ou cristãs, ou católicas. A gente vê mesmo agora, na própria eleição do Papa, o quão figurativo foi, o quão arcaico e lúdico, você vê que foi tão artificial, para começar de tudo, da própria morte do Papa, né? Você vê que ele praticamente morre quase que em cena ali, né? O cara tira a cadeira ali, o homem parece que deu quase o último suspiro para dentro ali, e midiático, né? E joga no outro dia e faz. Então tudo ficou muito evidente, né? Que tudo tem uma exposição muito grande. E a espiritualidade das religiões, a divindade, a crença, o amor, a temência aos dogmas religiosos, foi embora. Acabou tudo. Por quê? Autoexposição exacerbada, exagerada, muita exposição, muito fake news, muito exagero, corrida para o like. Isso é muito ruim. Bom, falando agora da luta rapidamente aí, de que é ser mãe. Dia das Mães, dia do comércio, realmente comercialmente, é um dia comercial para vender produtos e tudo mais. Porque Dia das Mães, meu querido, não é só o primeiro domingo, né? Ele é todos os dias. Lembrar que uma pessoa gerou você, que uma pessoa teve 9 meses, uma criatura viva dentro do seu corpo, se alimentando dela, ela transformando, ela gerando, ela produzindo energeticamente, com vontade ou sem vontade, fisicamente ela já está te dando tudo ali. E a oportunidade daquele corpo ali, de você habitar aquela casa ali durante todo o teu período na Terra. Então, isso já coloca ela num patamar, uma régua lá em cima na tua vida, de escala, de funcionabilidade e de respeito, e de que isso é para a vida inteira. Você marcou a vida dessa mulher para uma vida inteira, e ela é a sua marca para a vida inteira. Ela é o seu portal de vida para uma vida inteira. Então, já começando da gestação, a luta que é, o sofrimento, muitas ainda têm gravidez de risco, ainda tem toda uma coisa, enjoo, vômito, azia, dores, inchaços, estrias, cortes, varizes, milhões de coisas para que você exista na Terra. Então só isso vai subindo cada vez mais a posição onde ela deve estar na sua vida. E aí depois criar, amamentar, estar ali, cuidar do machucado, tudo. Mas e as mães que abandonam? Mas ela já fez todo aquele papel ali, inicial. Só daquele portal ali, já colocou lá em cima. Então são pessoas e criaturas importantíssimas na vida de outro ser humano. As mulheres que gestam, as mulheres que têm o dom, né, de gestar outra vida. Isso é muito importante. O respeito ao sagrado feminino. Elas são assimiladas ao nosso planeta Terra, a mãe Terra, Gaia, né, a Terra onde tudo nasce. Dali nasce, né? A água vem, traz, alimenta ali aquela terra, e a terra vai, né? A gente só coloca a semente e ela germina e ela vem embora. Tudo assim. Então é muito importante. Dia das Mães é todos os dias. Mas se você gosta de cultuar esse dia comercialmente, não tem problema nenhum. Pelo menos se nesse dia você tem que demonstrar o seu amor, o seu carinho e principalmente a sua gratidão
por ser filho de alguém, por uma genitora importantíssima na tua vida. Fora todo o carinho, disciplina, tudo mais com as mães que criam, né? Não só as que gestam. Então as mães que criam também. Aí ela tem o seu papel da importância, que é o molde, que é moldar um ser humano para a vida, que é moldar uma estrutura de vida. E isso não mudou com o passar do tempo, gente. Não mudou com a internet, não mudou com outras coisas, porque ainda tudo vem do sagrado feminino, vem desta força feminina, vem desta garra feminina, vem desta posição. Então nós temos muito, muito a agradecer e a evoluir com as mães. E as tretas maiores, né, que a gente fala que é ser mãe. Gente, é encarar um maior dos BOs do mundo. Você resolver gerir uma criança, né, de você gestar uma criança, você trazer uma vida para o mundo, e o maior é de você preparar e cuidar desta vida no mundo depois que ela está. Então são as fases de mãe. Existem mães que pegam todas as fases, e existem mães que pegam a fase só do acolhimento e da criação, e que vão se dedicar uma vida inteira para isso, por N motivos, ou por não poder gestar, ou por opção de querer abraçar aquele ser que já está na terra ali, o que é louvável, e também coloca ela lá em cima. Então assim, é muito importante, mães do coração, mães biológicas, mães de qualquer forma, é a necessidade, é o que passa pra gente. E o que acontece depois, gente, de tudo isso? O que você apaga quando o tempo vem, quando a idade vem, quando a história vem? Você não tem a paciência para lidar com ela como ela teve desde que você estava sendo gerado. Então reveja muito você, eu e todos nós, o quanto nós devemos a esses seres, e principalmente na idade avançada, a nossa gratidão é que tem que aparecer. O nosso cuidado é que tem que ter. A nossa falta de paciência é que tem que parar, né, repensar e começar a existir a maior paciência do mundo, porque ela teve tudo isso lá atrás. Então a gente não pode, que a nossa memoriazinha é curta e seletiva. E você esquece que nesse momento, quando eles perguntam muita coisa, agora, a idade chega, o idoso tende a perguntar, a esquecer, a duvidar, a estar, e você não tem paciência para isso. Joga numa casa de repouso, vai, responde mal e tudo. Eu não estou me tirando disso não, gente. Estou falando no geral. Mas a gente tem que parar e lembrar que a gente não sabia andar, a gente não sabia fazer nada, nem limpar o próprio bumbum, nem nada. E ela teve paciência para fazer tudo isso. Ajudar a andar, nos limpar, nos cuidar, nos alimentar, sem reclamar. E ainda pegou a nossa fase que nós perguntávamos sobre tudo, tinha respostas óbvias o tempo todo, duvidávamos de tudo, enchíamos as paciências, não entendíamos nada e fazíamos isso. A diferença é que agora é a vezinha deles. Quanto mais a idade chega, nós começamos a se tornar um pouco pais, dos nossos avós. E isso tem que ser tão prazeroso para nós hoje em dia, quanto foi para eles quando nós nascemos. Era difícil, era um BOzão, mas era importante. Era muito formativo estar ali cuidando, preparando aquele ser para a vida. Para aquele ser um dia cuidar também de você quando você precisar de novo das informações, de relembrar tudo aquilo que os pais te falaram antes. Nós vamos chegar na mesma idade, vamos ter a mesma perguntar várias vezes, vamos esquecer, vamos duvidar, né? Vamos fazer birra. Então é nesse momento que você tem que lembrar que lá atrás você só está ali porque alguém cuidou de você. Então, feliz Dia das Mães para todos vocês. Você que é pai, você que é mãe, você que é pai e mãe, você que é uma pessoa que gestou, você é uma pessoa que só cuidou, mas você é mãe. Beijo no coração de vocês e lembre-se, Dia das Mães é todos os dias. É um exercício diário de gratidão, nós filhos, para aquele ser que realmente, gratuitamente, fez tudo, não foi tanto, fez tudo por você.
Bom, meus queridos, eu falei hoje bastante detalhezinhos, espero que você tenha gostado. Lembre-se, nós estamos agora com um novo perfil aqui no canal, que é a Carta do Dia. Todos os dias saem em todas as nossas redes sociais uma carta do dia, onde você pergunta para a carta ali, ó. Você pergunta para o baralho, faz qualquer pergunta objetiva, e ali tem 3 opções de carta. Você escolhe o número 1, 2 ou 3, e a resposta virá em seguida, porque eu vou estar lendo. Ela é embaralhada. Todos os dias sai uma carta do dia nova, tá? Mas isso não quer dizer que as outras cartas do dia você não pode consultar. Basta você não lembrar, ou não saber, ou não ter consultado ainda. Qualquer um dos vídeos colocado em qualquer data diferente vai te responder. Por quê? Porque a sua conexão naquele momento, se está aparecendo para você, é porque provavelmente não é só o algoritmo jogando ali, mas provavelmente o astral está te dando uma oportunidade de uma resposta que talvez possa te abrir os olhos nesse dia. E é muito importante. Então não deixe de deixar seu like no A Carta do Dia, não deixe de escrever alguma coisa, um emoji, um coraçãozinho, para engajar o canal. Lembrando que este canal é revertido para as obras do Castelo Santa Saracali, do nosso santuário de animais, lá em Itanhaém, onde eu tenho o nosso sítio, e é isso que movimenta e que pode nos ajudar muito a crescer. Eu espero que você tenha gostado. Vou pegar aqui que ele está dormindo já aqui, no cantinho aqui, o nosso fiel escudeiro, o mascote aqui do nosso canal, que é o Taquito, né, Taquito? Lembrar para vocês que eu seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. E o Palavra de Amigo de hoje fica por aqui. Um grande beijo no coração de vocês e de todas as mães para vocês. Feliz Dia das Mães, até o próximo vídeo e tchau, tchau!